Galera, no vídeo de hoje quero compartilhar com vocês a minha opinião aqui da Versys 650 2022, que é a minha moto, depois de um ano de uso e 24 mil quilômetros, que foi o que eu rodei. Eu imagino que você já tenha visto o outro vídeo desse assunto, que foi quando ela tinha 6 meses e mais ou menos ali 12 mil quilômetros. Então esse é um vídeo para atualizar vocês de opiniões e questões e intervenções mecânicas que eu tive que fazer ao longo desse período, problemas e etc. Então fica até o final, que eu vou dar uma noção rápida para vocês de tudo que aconteceu aqui, de tudo que rolou nesse primeiro ano com a minha Versys 650 2022. Para quem não sabe, essa é a minha moto Versys 650 e eu tô com ela há um ano e eu só tenho ela como veículo, ou seja, essa moto roda comigo todos os dias no trabalho, e quando eu viajo é ela que me acompanha também. Então é uma motocicleta que é exposta ao uso diariamente, a sol e chuva diariamente. Então tenha essa consciência de que tudo que acontece aqui é de uma moto que é de fato usada e que foi usada intensamente ao longo desse ano por 24 mil quilômetros rodados. Em questão de turismo, eu já fiz grande parte da rodovia Rio Santos, que liga Santos, São Paulo, ao Rio de Janeiro, né? Aquela rodovia que margeia o Oceano Atlântico aqui no nosso estado de São Paulo. Então eu já fiz quase ela inteira com a Versys 650, com a Versys 300 eu já fiz quase ela inteira também. É uma estrada bem legal. Então eu já fiz boa parte dessa rodovia com a Versys 650, já desci para o litoral outras vezes, sem ser dessa vez que eu rodei nessa rodovia Rio Santos. Já fui para Minas Gerais 2 vezes, já fui na Serra da Canastra, Minas Gerais 2 vezes, e uma dessas vezes com off-road mais intenso e difícil. Tem vídeo no canal sobre isso. E recentemente eu fiz a minha maior viagem motociclística, onde eu rodei 3 mil quilômetros em 7 dias com a minha moto. Já tem vídeo no canal também onde eu comento sobre isso. Mas nessa viagem eu rodei no estado do Paraná, Santa Catarina e obviamente de São Paulo, que foi daqui da onde eu saí, tá? Conheci as principais serras aí. Enfim, tô contando tudo isso para vocês terem a noção de que essa é uma motocicleta que é usada diariamente e intensamente, beleza? Até aqui ela já passou por 5 trocas de óleo e filtros de óleo e já passou por 4 revisões, beleza? Quer saber os detalhes desse assunto, custos e o que foi feito exatamente? Tem vídeo também no canal falando especificamente sobre isso. Mas saiba que essa moto já sofreu intervenções mecânicas diversas vezes, e a grande maioria delas intervenções preventivas e não corretivas, ou seja, intervenções para mantê-la funcionando plenamente, ao invés de manutenções de realmente algo que quebrou e etc. Mas tiveram também manutenções corretivas e eu vou contar para vocês aqui. Nessa parte do vídeo, pessoal, eu quero compartilhar para vocês como está as peças de desgaste natural, e eu vou compartilhar e mostrar para vocês como que essa moto está envelhecendo e se desgastando e o que rolou ao longo desse primeiro ano. Primeira coisa que eu queria comentar para vocês é o kit de relação, corrente, coroa e pinhão, e ela está aqui, como eu disse, com 24 mil quilômetros, ainda é o kit original e eu não troquei, e ela está muito bem, obrigado. Com o seu desgaste muito pouco evidente, tá? Eu tive que regular aqui, tive que puxar a corrente ao longo desse período apenas uma vez. A corrente não está ovalizada, ou seja, ela não tem deformidade em ter mais tensão e menos tensão em pontos diferentes da corrente. Ela não está assim. No vídeo dos 6 meses, que eu já comentei anteriormente, eu tinha comentado que um dos elos se rompeu, né? Uma das borrachinhas aqui dos elos se rompeu. Apesar disso, a corrente ainda segue com muita saúde aqui. Eu imagino que essa corrente vai durar facilmente mais de 30 mil quilômetros. Então tá aqui corrente com kit original ainda rodando, tá?
Essa questão está mais relacionada ao tipo de uso, né? A tocada, se a pessoa é muito agressiva, e a frequência de cuidados, tá? Limpeza e lubrificação, e muito pouco relacionado à moto. Obviamente a moto tem influência também, porque quanto mais forte o motor, mais fácil e mais rápido se desgasta o kit. Então essa é a minha experiência aqui com esse kit. Então ela segue aqui com muita saúde até então. Conheço pessoas próximas de mim que tem Versys 650 mais ou menos na mesma quilometragem, que já trocaram o kit de relação, ok? Então isso é mais uma evidência de que o que essa corrente passa ao longo da vida útil, a frequência com que ela recebe cuidados, faz diferença na sua durabilidade, beleza? Quando o assunto é pneus, aqui, se você assiste os vídeos aqui no canal, sabe que eu já troquei os pneus aqui. No vídeo anterior de 6 meses eu ainda estava com os pneus originais, mas aqui eu já estou com os pneus Avon Trail Rider. Tem review específico deles no canal, então não vou me ater muito a isso. Mas os pneus originais duraram cerca de 12 mil quilômetros, ok? Então se eu troquei com 12 mil quilômetros esses pneus e a moto já está com 24 mil quilômetros, eu já rodei cerca de 12 mil quilômetros já com esses pneus aqui, ok? E eles estão longe ainda de se mostrar de que precisa serem trocados, ou seja, obviamente o pneu Avon Trail tem durabilidade superior e inclusive muito mais performance. Então questões de pneus, eu já troquei o par aqui uma vez e sigo aqui rodando com os Avon. Imagino que vai durar aqui próximo de uns 25 mil quilômetros, quem sabe até uns 30 mil quilômetros. Eu sei que é exagerado esse número, mas eu vou tentar chegar lá com bons cuidados aqui. Eu vou tentar chegar lá e vou compartilhar com vocês. Quando o assunto é freios, eu sigo aqui com os freios originais, né? Não troquei pastilha ainda nenhuma vez. A pastilha do freio traseiro, ela tá já no fim da sua vida útil. Imagino que ela vai rodar aí uns 1000 quilômetros ainda. Já tem ali mais ou menos 1 milímetro só de material disponível para ser consumido. A pastilha nova já está comprada e no estoque lá da minha casa, que assim que chegar o momento ela já está na mão, só ir lá e trocar, certo? Conheço pessoas também com Versys 650 com quilometragens semelhantes que já trocaram pastilha de freio traseira. Então isso mostra mais uma vez que o cuidado, a forma com que você acelera e freia faz diferença na durabilidade. As minhas pastilhas dianteiras ainda estão bem novas. Imagino que elas vão rodar aí pelo menos mais uns 10 mil quilômetros aí sem grandes problemas, tá? Lembrando que a cada revisão aqui, toda vez que eu paro na oficina para fazer revisão, esses freios eles recebem um lixamento na pastilha, uma limpeza no sistema, para manter a sua saúde o mais longa e melhor possível. Quando o assunto é fluidos, né? Nessa última revisão de 24 mil quilômetros, se você assistiu o vídeo, já sabe que eu troquei todo o fluido aqui dos freios, né? Teve um certo desgaste sim, principalmente do traseiro. O fluido dianteiro também foi trocado, ele estava um pouco menos desgastado, mas foi trocado também preventivamente. E o líquido de arrefecimento também foi trocado agora na revisão de 24 mil quilômetros, certo? E o líquido de arrefecimento estava bem podre, tá? Tô mostrando tudo isso aí para vocês agora. Então é a moto sem dúvidas que mais desgastou, que mais envelheceu o líquido de arrefecimento. Nas minhas outras motos arrefecidas a água, nenhuma delas desgastou tão rápido o líquido de arrefecimento. Então fica aí um ponto de atenção para vocês de estarem sempre de olho, tanto no nível, tanto na sujeira acumulada e etc. Então sim, eu já precisei trocar o líquido de arrefecimento aqui. Se você quiser saber mais informações de todas essas manutenções, está no vídeo da revisão de 24 mil quilômetros. Com relação a ruídos, vocês sabem que eu sou bem chato com relação a isso, mas ao longo do meu envelhecimento, pessoal, eu tenho ficado cada vez menos chato com isso e aceitado de que a vibração causada por um motor a combustão acaba levando vibração e barulho para algum lugar da moto. A minha Versys 300 tinha bastante problema com isso
E a minha Versys 650 também tem. É menos do que a 300, mas também tem, tá? Um ruído que começou a incomodar e ficar cada vez maior é a vibração que dá aqui, ó, no protetor de mão. Ao longo desse ano que passou, eu já precisei desmontar uma vez aqui e reapertar os parafusos do protetor, porque realmente ele vai se soltando com a vibração e vai vibrando cada vez mais, tá? Então, depois que eu fiz esse reparo aqui, melhorou bastante essa questão, mas não sai 100%. A questão desse barulho não incomoda tanto porque ele só vibra em determinada faixa de giro. Então, quando você está acelerando normal e o giro está subindo, então ela sobe em silêncio, vibra nessa faixa, depois que ela já sai, ela já para de vibrar. Então, é um ruído que incomoda muito pouco, tá? Porque você ouve ele em pequenos momentos. Então, eu nem dou muita bola para isso hoje em dia, mas rolou isso ao longo desse ano que passou. Eu precisei intervir aqui e dar um aperto para melhorar essa questão. Com 15 mil quilômetros, estava eu fazendo uma viagem para a Serra da Canastra, quando eu cheguei em Capitólio, Minas Gerais, cidade bastante conhecida aqui do Brasil. Eis que eu paro lá bem naquela região onde tem os passeios de lancha, ali na rodovia, na chegada da cidade, um pouco antes da chegada da cidade, e eu vejo a minha seta traseira simplesmente pendurada, tá? Então tem vídeo aqui no canal onde eu comento sobre isso, falo quanto custou para consertar. Então essa foi uma intervenção corretiva que eu precisei fazer de algo que de fato quebrou aqui. De fato é um ponto de fragilidade e é uma intervenção que eu precisei fazer aqui e passar ao longo desse ano aqui. Quando eu falo sobre filtros, então se a moto já passou por 5 trocas de óleo, então eu já troquei 5 vezes o filtro de óleo. E o filtro de ar é outra coisa que se suja rapidamente aqui nessa moto, tá? É também a moto que mais suja filtro de ar que eu já tive, certo? Então, no manual recomenda-se a troca a cada 24 mil quilômetros, mas eu tenho trocado a cada 12 mil quilômetros. Ele tem estado bastante sujo quando eu desmonto nas revisões, né? A cada 12 mil. Sempre que eu desmonto, ele está bem sujo e eu já antecipo a troca e já troco o filtro de ar. Então é outro ponto para você ter de atenção aqui. E o filtro de ar da Versys 650, ele não é lavável originalmente. Existem opções laváveis no mercado, tá? Que são bem interessantes também. Mas o original ele não é lavável, certo? Então ao longo desse ano que passou, eu troquei o filtro de ar 2 vezes preventivamente para manter o fluxo de ar aqui e a queima e a performance e o consumo do motor sempre o mais eficiente possível. Outra manutenção corretiva que eu precisei fazer ao longo desse ano é que aqui no baú lateral existe uma borrachinha quadrada bem aqui em cima, onde ela faz um ponto de separação para o baú não bater aqui na moto, tá? Quando o baú tá leve, essa borracha nem encosta, mas quando ele tá pesado, que ele dá uma cedida, essa borracha acaba apoiando ali o baú para evitar atrito entre o baú e a motocicleta, tá? Uma delas, eu nem lembro qual lado foi, mas um dos lados, lá na minha viagem em Santa Catarina, ela se soltou. A minha sorte é que eu vi ela quase caindo antes de ela cair. Então eu já tirei e guardei para depois colar de novo. Então essa foi também uma manutenção corretiva que eu precisei fazer aqui ao longo desse tempo. Outra coisa que enche o saco nessa motocicleta é a chave. Como vocês podem ver, ela é uma chave pequena em quesito de pegada, ó, ela tem uma alavanca pequena na mão onde você encosta e ela é comprida, ela é longa e ela é bem estreita, certo? Eu já entortei essa chave 2 vezes. Por quê? Porque a maioria dos encaixes, dos trincos, ó, ela encaixa só um pouquinho, ó, no baú lateral, ó, ela encaixa mais ou menos só a metade. No bocal do tanque é um pouco menos ainda, ela encaixa mais a pontinha ainda. E no baú central a mesma coisa, o único lugar que ela encaixa até o final para você ter a alavanca completa é na ignição, onde você dá a partida. Então essa chave ela é frágil. Se você não ficar atento à lubrificação, principalmente do bocal do tanque, que se você deixar de lubrificar por 15 dias, ele já começa a ficar duro e travando, por causa da evaporação do combustível, aquela região ali sempre sofre bastante.
no deslize do trinco ali do bocal do tanque. Se você não lubrificar, você vai quebrar essa chave rapidinho. Então eu já entortei essa chave 2 vezes, mesmo eu sempre atento à lubrificação. Eu já entortei ela 2 vezes e eu já quase quebrei. Na primeira vez que eu entortei, ela ficou bem torta e eu achei que ela ia quebrar. Outra coisa que acontece é você deixar a chave aqui no baú lateral, ó, e esquecer e vir aqui, ó, e sentar na moto. A sua perna pega aqui, ó, e entorta que você nem vê, tá? Então a primeira vez que eu entortei foi dessa maneira e então é um ponto de atenção aí, ok? Essa chave de fato é bem chata. Tem pouca alavanca, então na hora que você vai dar a partida, destravar o guidão, que é um pouco mais duro, acaba que tem pouca alavanca, se tornando duro. Eu acho que essa chave poderia ter uma alavanca maior aqui no ponto de pegada e todos os trincos deveriam entrar mais para você ter mais alavanca e proteger essa chave. Tô traumatizado, não deixo mais chave dando sopa aqui no trinco do baú lateral, porque senão eu vou quebrar essa chave já já. Uma dica com relação a isso é que chaveiros normalmente tem ferramentas que desentortam rapidinho. Se você for desentortar isso na mão e em casa, é bem duro isso daqui e você vai acabar gastando um tempão aí para desentortar. No chaveiro você faz rapidão e a maioria deles nem cobram. Ele põe na ferramenta lá que aperta assim, ó, rapidinho tá desentortado e vida que segue, beleza? Então atenção com isso e vai essa dica aí que o chaveiro pode te ajudar muito se caso der ruim aí na sua chave. Quando o assunto é suspensões, vale lembrar e compartilhar com vocês que elas seguem funcionando plenamente aqui. A grande cereja do bolo dessa motocicleta são as suspensões, o conforto e a versatilidade delas, tá? Eu não precisei fazer nenhuma manutenção preventiva e também nenhuma corretiva nelas. Elas seguem funcionando muito bem, mas muito provavelmente na próxima revisão de 24 mais 12, 36 mil quilômetros, acho que é isso, eu vou fazer a manutenção na dianteira aqui, naquele talento, trocar o óleo, né, o fluido da suspensão, naquele talento, talvez até trocar os retentores preventivamente, para deixar a nave funcionando perfeitamente, beleza? Então até o momento, suspensões seguem intactas e sem nenhuma intervenção mecânica. Outra manutenção corretiva que eu precisei fazer aqui nessa moto é que ao longo desse ano a luz da injeção acendeu. Tem vídeo aqui no canal onde eu conto especificamente sobre esse problema, o que eu fiz para resolver, questão de scanner, cabo de scanner, enfim, tem bastante dica legal sobre isso. Nas Kawasakis é até comum a luz da injeção acender, na maioria dos casos são resoluções fáceis e você consegue apagar essa luz aí com um scanner, com uma manutenção mais especializada, você acaba resolvendo. Na minha Versys 300 eu também passei por isso, acendeu luz de injeção. Na minha 650 também aconteceu, tá? Não vou entrar muito a fundo nesse assunto, porque já tem vídeo sobre isso aqui no canal, se você quiser aprender mais sobre isso, se você está passando por isso com a sua, tem dicas bem valiosas sobre isso. Mas o sensor de temperatura do ar do motor, que fica aqui na caixa de ar embaixo do tanque, deu problema em um certo momento e eu precisei fazer uma intervenção corretiva aqui para resolver isso daí, ok? Quando o assunto é motor, esse maravilhoso motor bicilíndrico com 180 graus de defasagem entre um pistão e outro, ele segue muito bem. Não tive nenhum problema relacionado a motor, ele segue funcionando plenamente, com exceção da marcha lenta, que eu precisei fazer o ajuste uma vez, que ao longo do tempo a marcha lenta foi ficando desregulada e ficando mais baixa. Eu estava tendo problemas de partida aqui, ela dava uma hesitada em partidas a quente, a frio normal, mas a quente às vezes ela dava uma hesitada e eu tinha que segurar o botão um pouco mais. Tem vídeo aqui no canal onde eu compartilho com mais detalhes essa questão e ensino vocês a resolver isso em casa, sem usar nada de mirabolante, sem usar nada de scanner, nada do tipo. No vídeo eu uso o scanner, mas eu ensino a fazer sem o scanner também. Então se você tem problemas da sua Versys 150 hesitando na partida quente, tem essas dicas aqui no canal também, tá? Então essa foi uma outra intervenção corretiva que eu tive que fazer aqui.
um leve ajuste na marcha lenta eu precisei fazer, certo? Mas o motor segue funcionando plenamente. Eu sinto que agora ele está plenamente amaciado, então não percebo diferença na performance. Eu acho que ele já estabilizou nessa questão. Estabilizou também no consumo de combustível e afins. Então, no vídeo anterior de 6 meses, eu comento que eu estava percebendo uma grande diferença da performance e consumo, tanto que o motor esquentava, né, porque ele estava no seu período de amaciamento, mas agora o motor segue com um funcionamento bastante constante e estável. Outras coisas que aconteceram aqui que eu tive que intervir de forma corretiva foram algumas questões estéticas da motocicleta. No vídeo onde eu compartilho os custos, né, o tanto que eu gastei com essa moto em um ano, eu comento que esse baú lateral já foi restaurado porque eu acabei ralando ele uma vez, e então intervenção estética e corretiva eu já precisei fazer nesse baú lateral. Outra intervenção estética e corretiva foi nesse adesivo aqui, ó, Kawasaki Versys, só que do outro lado. Eu precisei trocar esse adesivo porque aconteceu um acidente aqui com um capacete que bateu e acabou estragando e riscando e estragando o adesivo do lado de lá. Essa foi outra intervenção estética que eu precisei fazer. Outra coisa que eu sempre estou de olho e dou um talento é na revitalização dos plásticos, nessas partes pretas, né? Essa moto, como eu disse, ela é utilizada diariamente, então ela toma sol todos os dias e está sempre exposta a sol e chuva. E esses plásticos foscos aqui, preto foscos principalmente, eles já estão meramente desbotados, mas eles estão bonitos aqui, como vocês estão vendo, porque eu cuido deles mais ou menos uma vez por mês. Eu revitalizo eles com revitalizador de plástico. Tem diversos no mercado, mas essa é um ponto de manutenção corretiva quando eu falo sobre estética, que ela passa aqui frequentemente para estar bonita desse jeito. Vocês estão vendo essa moto aqui toda bonita desse jeito e praticamente idêntica a comparada ao vídeo anterior de 6 meses, porque essa moto sofre intervenções e cuidados frequentemente. Então por isso que ela está aqui inteira e bonita, como vocês estão vendo aqui. Outra intervenção estética que eu precisei fazer, inclusive recentemente, foi o polimento aqui da coroa, tá? A gente passou por algumas semanas aqui em Campinas chovendo muito, quase diariamente, muito volume de água. Então eu imagino que chuva ácida, inclusive, marcou e manchou a minha coroa. Então quando a gota de água que estava ali na coroa, ela evaporava, ficava manchado ali alguns resíduos, algum contaminante, e que não saía nem a pau na limpeza. Só saiu com o polimento. E eu usei uma massa de polir, tô deixando uma foto aqui agora para vocês verem. E ela só continua bonita e brilhosa, como vocês estão vendo aí, até hoje, porque eu já precisei polir essa coroa 2 vezes. Se eu não tivesse feito essa intervenção estética e corretiva, ela já estaria mais com aspecto mais preto, né, mais manchado e com manchas de gotas que foram evaporadas, tá? O polimento, o ideal é desmontar essa coroa daqui e fazer um polimento sem nada na frente, né, enchendo o saco. Eu não fiz isso, eu poli aqui mesmo no lugar, então não foi um polimento perfeito. Se você olhar bem de perto, ela ainda tem manchas, mas no geral ela já está muito bonita, né? Não precisa ser paranoico com relação a isso, e tá muito bom assim dessa forma, né? Mas eu já precisei intervir aqui para manter a estética e a beleza dessa coroa aqui, ok? E nessa parte final do vídeo eu queria compartilhar com vocês e dizer para vocês a minha opinião, né? Ao longo desse ano, essa moto não me deixou na mão nenhuma vez. Em nenhum momento, em nenhum turismo meu, em nenhum momento do meu dia a dia, eu precisei pôr essa moto no guincho, essa moto parou e eu fiquei na mão em algum lugar. Isso nunca aconteceu, tá? Ah, outra coisa que eu lembrei que agora de manutenção corretiva que eu precisei fazer é que a lâmpada aqui do farol baixo queimou também. E é uma lâmpada halógena tradicional, 30 e poucos reais eu troquei. Outra coisa que aconteceu de forma corretiva aí, tá? Então ao longo desse tempo essa moto nunca me deixou na mão. É de fato um projeto muito confiável e comigo ela tem se mostrado exatamente isso. Como vocês perceberam, essa moto já sofreu diversos cuidados e ela está aqui inteira, tanto mecanicamente, tanto quanto esteticamente, porque ela de fato passa por cuidados frequentemente. Então eu imagino que essa moto aqui vai durar muitos anos, não sei se na minha mão, né?
mas sem dúvidas é um projeto bastante confiável. E eu viajo para longe com ela sem preocupação nenhuma. A minha preocupação agora é de chegar no destino e a seta tá pendurada, tá? Mas eu já carrego fita isolante, porque se pendurar, eu conserto com fita isolante e toco a viagem, depois eu troco de fato a seta. Mas mecanicamente mesmo, em quesito de ela parar e me deixar na mão, é muito improvável que aconteça de fato uma moto muito confiável, beleza? E a última questão que eu queria comentar com vocês é se eu me arrependo de ter comprado essa moto. Galera, de forma alguma, é sem dúvida uma das melhores motos que eu já tive. Todas as motos que eu já tive, XRE 300, CB 500X, Versys 300 e agora a Versys 150, todas elas tiveram pontos de muito bom e de muito ruim também. E sem dúvidas aqui a Versys 150 veio para somar bastante na minha vida motociclística e eu não me arrependo de ter comprado. Tanto é que eu super recomendo ela aqui no canal. Fico feliz de ver vocês, seguidores, comprando Versys 150 e gostando e tendo opiniões semelhantes ao que eu tenho. Então, sim, tenho gostado bastante dessa moto. Pretendo continuar com ela mais alguns anos, tá? E de fato é uma moto bem legal e bastante confiável. E tá aqui, vocês estão vendo ela aí, bem inteira e pronta para rodar por muitos anos ainda, beleza? Galera, a ideia desse vídeo era compartilhar com vocês todas as questões e cuidados que essa moto precisou passar, seja preventivamente ou seja corretivamente. Lembrando que isso é tudo experiências minhas e comigo com a minha moto. Isso não significa que vai ser exatamente igual com você, tá? E também dar a minha opinião sobre se tem dado certo, se eu não tenho gostado, se eu tenho gostado. E de fato é uma moto que tem somado bastante e é uma moto que tem me deixado de fato um feliz proprietário tendo ela, beleza? Se compartilhar todas essas informações e experiências que eu passei com essa moto ao longo desse 1 ano e 24 mil quilômetros foi útil para você, deixa um joinha positivo aí, se inscreve no canal e considere ser um membro, porque agora o canal está liberado a função, aquele botão de seja membro. Com R$ 2,99 por mês você contribui aqui para o canal para eu trazer cada vez mais conteúdo relevante aqui para vocês, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.